Shalom, queridos! Ai, eu de volta. Agora eu vim com uma palavra muito importante que o Senhor mandou eu dar. E desde cedo, foi uma das primeiras palavras que Ele me deu. Eu olhei e eu vi que ela era muito grande, só que eu falei, não, porque eu tinha algumas coisas no meu coração que eu não queria dar a ela. Né? E aí eu fui fugindo, e o Senhor me lembrando dela, me lembrando dela, me lembrando dela. Aí eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor tá me lembrando muito dessa palavra, eu vou dar. Só que daí eu falei depois, porque eu queria depois levar para Deus e falar o motivo pelo qual eu não queria dar ela, né? Aí o Senhor me lembrou de novo, acho que Ele me lembrou umas 4 vezes. Acredita? Eu falei, não, agora eu vou ver. Aí eu fui ver, eu falei, por que eu não quero dessa palavra? Eu fui ler, eu falei, é por causa disso aqui, Deus. Aí Deus falou, continua. Eu continuei. E quando eu cheguei no final, eu falei, não, Senhor, Tu é que sabes, né? Tu é que sabes. É porque as pessoas são tão más que eu tenho medo de dar as palavras para elas. E é exatamente o meu medo é o que está escrito aqui. Porque daí elas fazem, sabe? E aí eu tinha medo disso. E Deus falou assim, não temas. Tá vendo? Vocês vão entender na hora que a gente começar a palavra. Vamos lá que vocês vão entender. A questão é a seguinte, os reis da terra falam o seguinte. Igual a gente estava falando lá do Japão e da Coreia do Norte. Não me tem, vou deixar brigar. Tá querendo brigar? Tá em atrito? Né? Atrito é assim, né? Eu vou deixar. Não me tem. Aí, o que eles sempre falaram pra mim era assim, tá vendo? Deus obriga a gente a ser dele, mas a gente não quer. Né? Cadê o livre-arbítrio, né? Uma vez eu perdi a paciência. Uma vez eu perdi a paciência com eles. Aí eu peguei e falei, não existe livre-arbítrio. O que pode manda e o que não pode obedece. Se Deus tá mandando, obedeça. Falei isso. Uma vez eu perdi, queridos. Mas não perca. Não peque. Isso foi pecado, né? A gente peca. Mas essa é a questão. A gente é obrigado a aceitar o Machia. E a gente não quer. Isaías 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado. E acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. O que está dizendo aqui do homem da iniquidade? Ele tem poder das trevas. E ele se levanta contra a gente que não fez nada para ele. Essa madrugada ele fez uma coisa. Eu liguei para minha mãe me retornou a ligação e falou, Tânia, aconteceu isso. Tem um pouco a ver com a minha vida, sabe? Mas ele conseguiu matar umas 30 pessoas. E eu vou parar por aqui. Quem são essas pessoas? Ele não sabe quem é, ele não conhece, mas ele quer me amedrontar. Eu vou falar o que é. É que meu filho acabou de passar na faculdade. E meu filho vai ter que pegar ônibus para ir para a faculdade. Nós estamos com essa luta de ônibus já faz uma semana. Eu estou pedindo ajuda para o PT, para o PSDB. Eu fui até o prefeito, que acho que é PSDB aqui de Ribeirão Preto. Fui até a Câmara dos Vereadores, pedir ajuda lá para o pessoal do PT, né, para esticar um programa do governo, sabe, em relação aos estudantes e com ônibus. Então eu estou numa luta uma semana, orando, correndo atrás. E por fim, Deus tem guiado as nossas vidas, né? E por fim, meu filho vai estudar nessa faculdade, ele vai ter que pegar um ônibus. E ele fez com que um ônibus chocasse com um caminhão e morreu um monte de gente. Mais ou menos umas 30 pessoas. Para me amedrontar. Você vai mandar teu filho mesmo para a faculdade? Só para me machucar. E por isso que Deus me deu essa palavra. Aí eu não sabia, eu não vi o jornal hoje. Eu tô na presença de Deus só no jejum e na oração. Não vi nada. Muito pouco eu vi, não vi nada, 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 nada. Eu tô só aqui quietinha, o Senhor falando, eu orando e eu trazendo. E aí o Senhor trouxe essa palavra. Por isso que Ele quer que eu traga. Porque Ele age perfeitamente. Quem são esses jovens que saiu da faculdade, que morreu? Ele conhece? Pisou no calo dele? Ninguém.
mas ele age perfidamente, só porque ele é o braço direito de Satanás. No versículo 2, eu evito de falar as coisas, queridos, é muito forte, mas é a verdade. O Senhor está falando com ele aqui, ai de ti, despojador. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado, sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Esses dias eu coloquei um louvor para vocês, de uns irmãozinhos da África, maravilhoso, que diz, Senhor, nos guarda de tudo, né? Nos guarda, Pai. O louvor pedia para guardar, Pai, nos guarda. É lindo o louvorzinho, né? Muita gente acho que ouviu. No versículo 3. Ao ruído do tumulto fugirão os povos. A tua exaltação, as nações serão dispersas. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. Eles estão pensando em dinheiro. Aqui a gente vai ver que o mundo foi dividido em dois, Gog e Magog, e eles estão pensando em dinheiro. Não importa que o mundo vai morrer todo mundo. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, mas o povo de Deus tem retidão e justiça. E olha e fala, Senhor, eu tenho orado para Deus guardar, queridos. Eu tenho orado. Mas o Senhor diz, eu só posso guardar os meus. Ele falava muito isso para mim, todo dia. E às vezes 3, 4, 5 vezes por dia ele falava isso para mim. Porque eu oro por toda a terra. Aí ele fala, eu só posso guardar o que é meu. Eu só posso guardar o que é meu. No 6. E o povo de Deus tem essa justiça, essa retidão no coração, né? E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Mas nós temos estabilidade, abundância de salvação, sabedoria, ciência, conhecimento da palavra, temor do Senhor. Este é o nosso tesouro, é o Senhor. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Porque quando os pastores estão vendo tudo isso, tadinhos, os rabinos, que estão assim, aceitando Jesus, né, que estão entendendo, tá todo mundo muito triste e fala, Senhor, né? Senhor, o que mais eu posso fazer para ajudar? Né? E era essa palavra. E desde cedo eu te mando, não queria dar. E olha o que o Senhor vem falando. As estradas estão desoladas. Cessaram os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades. E homem nenhum estima. Ele, aquela pessoa do versículo 33, 1. Rompeu a aliança com o Senhor. Desprezou as cidades. Despreza todas as nações, tudo. E homem nenhum ele estima. Ele não pensou em nada. Ele só faz maldade. A terra geme e pranteia. Sabe o Líbano, que se vendeu para Israel e para os Estados Unidos? Quando Deus deu um presente lá para eles. Cresceu o olho. E aí o Líbano se vendeu. Porque eu falei, eu acho que Deus está falando comigo. Eu estou entendendo em Daniel que o Líbano se vendeu. Não foi nada forçado, não. Olha o que a palavra do Senhor fala. Por causa do homem da iniquidade.
A terra geme e pranteia, que é o que está acontecendo com a gente. O Líbano se envergonha e se murcha. Porque todo mundo descobriu que ele se vendeu. Ele está envergonhado. Ele está murcho. Sarão se tornou como um deserto. Baçã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei. A mim mesmo agora serei exaltado. Concebeste palha, produzireis praganas, e o vosso espírito vos devorará com fogo. Quando o Senhor fala que ele se levanta, agora eu me levantarei. Olha quantas vezes ele falou. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei. A mim mesmo, agora serei exaltado. 3 vezes. Quando o Senhor está falando que eu vou me levantar, sabe o que ele está falando aqui agora? O que ele está falando aqui? Agora o mundo vai acabar. Agora eu sento para julgar os tronos. Tânia, o que isso tem a ver da gente não querer Jesus? Vocês vão ver. Calma que nós vamos chegar lá. Agora eu sento para julgar os tronos. No 12. Aí ele fala, concebeste palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará com fogo, com o inferno. Vocês vão parar tudo no inferno. O inferno é um lugar que é onde a pessoa queima eternamente. E vamos ver que é o fim do mundo mesmo aqui. A gente já tá vendo, né? Já dá para perceber, né? E os povos serão como um incêndio de cal, e como espinhos cortados andarão no fogo. Ouve vós, o que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Aí Deus está falando, ouve todo mundo. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Pessoas que é hipócrita, nesse dia vai temer. E meu povo, que pecava, que levava a vida assim, ó, de qualquer jeito, tá assustado, tá assombrado. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? E esse tipo de gente, que é o povo de Deus, que está pecando, e os hipócritas, está perguntando assim, qual de nós vai morar no inferno, porque o mundo está acabando? Qual de nós? Será que há perdão pra gente? No versículo 15, o que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressores, que sacode das suas mãos todo o presente. Porque tem gente que recebe presente para fazer o mal, né? Que tapa os ouvidos, então lança fora esse presente, não aceita presente não. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este, né, habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o teu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Comigo aqui no céu, o Senhor está falando, não vai faltar nada. Mas o inferno é fogo, e eu vou ver pessoas andando lá, ó, queimando. Deus é que está falando aqui. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo, onde está o escrivão? Onde está
o pagador? Onde está o que conta as torres? Nesse dia, não vai ter rico que salva a sua própria vida. E não vai ter rico que domine mais. No inferno não tem esse tipo de coisa. Todo mundo queima. Todo mundo queima. Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Você já viu um tipo de gente que fala de um jeito que não consegue, que não deixa nenhuma outra pessoa chegar perto dela? Você já viu gente assim? Eu já orei a Deus há muitos anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério, negando o ministério, que eu falei, eu não quero nunca chegar perto de gente assim. Eu não quero conhecer ninguém assim. Porque Deus falou para mim que o meu ministério seria só com os ricos não. Muito tempo seria só com os ricos da terra. E eu nunca aceitei, porque na verdade eu sou uma profeta que está pregando para as autoridades. Que esse aqui a gente vai falar com as autoridades. Calma que a gente vai chegar lá. E Deus falou assim, ó, você vai viver muitos anos só com gente da linha primeira. Só que assim, né, viver de forma diferente, né, não do jeito que eu imaginava, né, porque eu imaginava que eu ia ter que conviver mesmo ali, né. E eu falei, não quero esse ministério, eu era rebelde com Deus, sem ouvir Deus, assim, sem Ele poder explicar, né, que Deus tem que explicar, sem Deus falar nada. Eu passei anos da minha vida assim, desde os 12 anos de idade. Eu comecei com isso. Não quero viver no meio de gente rica. Eu não gosto. Porque eu andei vendo algumas pessoas que eram desse jeito, que eram ricas, que o pobre não podia chegar perto. Não pode chegar perto, tem que ficar uma certa distância. E quando eu vi isso na minha infância, um tipo de gente assim, eu disse, nunca na minha vida eu vou querer chegar perto de gente assim. Nunca. E Deus falava que o meu ministério é com gente rica. E eu sofria, não deixava Deus falar. Não é que não deixava, tô te cortando. É que eu falava não. E Deus falava nada. Anos. Desde os 12 anos de idade. E o Senhor fala, existe gente assim mesmo, filha. O Pai te entende. Mas você tem que falar para mudar a situação, né? Senão sempre vai continuar gente assim, que nunca é misericordioso no coração. Olhai para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das tuas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas, barcos nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles. Quando a gente está nesses dois versículos, a gente está falando da Nova Jerusalém, que é o que escreve lá no livro de Apocalipse. O que é a Nova Jerusalém? É lá, quando o Senhor Jesus fala assim, eu vou trazer vocês para morar na casa de meu pai, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E aí o Senhor vem falando, não vai ter essas desigualdades, não vai ter nada dessas coisas, é morada quieta, de um povo diferente, de um povo feliz, que vive na casa do Pai. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quem vai ser juiz? Deus. Quem vai ser o legislador? Deus. Quem vai ser a polícia? Deus. Quem vai ser o professor? Deus. É filhos na casa do Pai. As suas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderão. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. Nos versículos acima, estava falando sobre o céu, porque ali atrás a gente viu sobre o inferno, tá? Então, ali falou do inferno, aqui está falando a descrição do céu. E aqui nesse texto está falando assim, as tuas cordas estão frouxas, não poderão ter firme o seu mastro. E vela não estenderão. Então, a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a
presa. Aí o senhor está falando assim, que as nações que são ricas vai ficar pobre, porque é um processo, não é tudo num dia só. Ah, tibum! É um processo, né? A gente sabe que vai ter guerra ainda, até o mundo acabar. E com a guerra vem a pobreza. Aí o senhor tá falando desses países ricos aí, ó. Qualquer um vai poder entrar nas casas e roubar, até coxo. Eu tava vendo a Ucrânia, tinha um lugar lá na Ucrânia esses dias atrás, um prédio que as pessoas entravam lá dentro. Não tinha nada. Não é que não tinha nada, teve guerra, todo mundo fugiu, ficou abandonado. Então tinha cadeira, tinha mesa, um monte de coisa. A pessoa não estava roubando, ela só estava filmando. Mas assim, tudo aberto, a casa de um monte de gente, porque era um prédio. Então tinha a casa de um, de outro, tudo assim. É isso aqui. Porque é um processo. Então fala lá, qualquer um vai entrar. Ah, lá naqueles prédios bonitos do Trump, qualquer um vai poder entrar lá. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habita nela será absorvido da sua iniquidade. Aí o Senhor vem falando de outra situação, né? As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro. E vela não estenderão. Então a presa de abundantes despojos se repartirá. E até o coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra. Tânia, como é que é esse negócio aí? O povo rouba, depois é absolvido da sua iniquidade. É que eu tenho que falar de um texto ali na frente. É porque Deus está falando assim, Putin, eu vou falar já. Eu ia falar ali na frente, vou falar agora. Por causa desse texto. Ó, Putin, eu não tô de acordo com você não, mas você vai ganhar a guerra. Mas ele merece? Chegai-vos, nações, para ouvir. A gente vai ver ali na frente. E vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele a destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os mortos serão arremessados, e o seu corpo subirá ao mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão, e todo o exército dos céus se gastará. E os céus, e todo o exército do céu se gastará. Sabe o que está acontecendo? Vamos voltar um pouquinho lá para Daniel? Lá Daniel está falando o seguinte, então tem os tronos, o Senhor senta para julgar, pegou a pontinha, morreu, foi despedaçado, e quantos outros animais será tirado do domínio? Todavia terá prolongação de vida por certo espaço de tempo. O fim do mundo ele é assim, ele não acontece assim. Vai demorar, porque é o que eu tô falando. O Senhor faz o arrebatamento, tem terremoto, depois tem uma guerra, a guerra tem um tempo. Então é assim, não é assim, sabe? Não vai acabar hoje. Vai demorar. Mas é um processo doloroso. É uma coisa assim que nunca é nada bom, só vem coisa ruim, né? Não espera, tem músicas que a gente canta aqui no Brasil dizendo assim, ó, se a terra não melhorar, é nós que vai subir, né? Porque aqui, né, não tem nada assim que é bom, né? O fim do mundo é algo assim, que vem uma coisa ruim, outra coisa ruim, outra coisa ruim, outra coisa ruim, entendeu? É isso que vem falando, né? E quando aqui o texto está falando, quando falou lá, não vai ter gente que vai ficar sem satanismo? E quantos outros animais será tirado do domínio, todavia vai dar prolongação de vida? O Senhor está falando do satanismo. Enquanto a gente está no processo do fim do mundo, tem satanista se desgastando. Porque nada valerá. Tá fazendo macumba? Fica a noite sem dormir para vigiar se o outro vai fazer reunião lá com o outro, para fazer panela, para ouvir, porque eles têm olhos. Lembra que a palavra do Senhor diz que eles têm olhos? Satanás dá visão para eles. Às vezes eles nem dormem.
Medo de um país ligar para um outro, estar dormindo e não ouvir, e não saber o que está acontecendo. O que os satanistas aprontam, porque eles têm olhos, eles têm visão. E é assim que eles estão vivendo. Fica de vigia em todo lugar. Para saber se alguém vai soltar uma bomba. Eles são assim. E aí o Senhor vai falando, e todo o exército do céu se gastará. Estão se gastando à toa. Porque olha o que vai acontecer. E os céus, aqui é o céu verdadeiro, esse céu aqui que está acima da gente, que tem estrela. E os céus se enrolarão como um livro. A expansão vai enrolar como um livro. Lá em Mateus, o Senhor fala que a gravidade vai acabar, né? Que as estrelas vão cair. E o céu vai enrolar como um livro, a expansão. Ou seja, Jesus está obrigando a gente a aceitar Ele. Pode continuar no satanismo. Não vai adiantar nada. O mundo vai acabar. Mas Ele vai explicar o porquê. Ele vai explicar. Calma que a gente vai chegar no final, você vai saber o porquê que o mundo vai acabar com vocês no satanismo. Se vocês não se converterem. A expansão vai enrolar como um livro. E todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Em Mateus o Senhor fala, né, que vai acabar a gravidade e que tudo vai cair, as estrelas vão cair. Aqui o Senhor está falando nos dois sentidos. Como ele falou do exército ali, então o Senhor está falando dos dois sentidos. Assim como vai cair as estrelas do céu, porque vai acabar a gravidade e a expansão vai ser enrolada como um livro, vocês todos vão cair. Vai ficar nada de pé. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Já está começando a falar aqui para vocês, né? Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre todo o povo do meu anátema para exercer juízo. Quanto aos outros animais será tirado o domínio, todavia terá prolongação de vida por certo espaço de tempo, certo? Certo. Então acabou a guerra e Deus prendeu Satanás, está todo mundo vivendo, mas sem satanismo. Quando a gente chega lá para Daniel um pouquinho para frente, a gente vai ver que o Senhor falou assim, depois do homem da iniquidade que faz essas coisas todas, que ele faz essas coisas todas, né? Aí o Senhor dá o castigo para ele, virará então seu rosto para... Daniel 11, 19. Virará então seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar, então quer dizer, o homem da iniquidade já foi embora. Acabou o poder das trevas, porque ele é o braço direito do diabo, né? E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. É esse versículo aqui, ó. Pela glória real. Mas em poucos dias será quebrado. Isso sem ira, sem satanismo e sem batalha, sem guerra. Vamos voltar aqui? Por mais que o Putin vá ganhar a guerra, não vai adiantar de nada, ó. Porque a minha espada se abrigou nos céus, e eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. Ou seja, nem aquele que vai ganhar, e que depois ele vai, em poucos dias será quebrado sem ira, que é satanismo, e sem guerra, ele também vai morrer. Porque eu vou enrolar o céu como um livro. O mundo vai acabar. Todos vão morrer. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura de sangue, e de cordeiro e de bodes da gordura, dos rins, dos carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. O Senhor tem sacrifício em Bosra. Aonde é Bosra? Bosra é a Rússia. E como que funciona? Antigamente o povo fazia sacrifício, não era? O Senhor tem sacrifício lá na Rússia. A Rússia vai sacrificar o mundo todo, não o mundo inteiro, né? Mas enfim, ela vai ganhar a guerra.
vai passar um arrecadador pela glória real. E se a boca do Senhor disse, vai acontecer. Ninguém vai conseguir impedir. Nem tenta. O Senhor tem sacrifício na Rússia. Grande matança na terra de Edom. Edom vai fazer o sacrifício. A Rússia vai fazer o sacrifício. Os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros. A sua terra beberá sangue, até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá. Porque será dia de vingança do Senhor, ano de retribuição pela luta de Sião. A gente vem trabalhando para evangelizar o mundo, sabe? Não tem sido fácil, queridos. Eu vou falar uma coisa para você, eu sou uma mulher saudável. E não sou tão burra também não, só um pouco. Mas consigo arrumar emprego. Mesmo assim, não tão inteligente e nem tão burra. Eu consigo! Você acredita nisso? Consigo. Mas Deus diz não. Eu quero você no ministério. E eu não posso arrumar emprego, porque toda hora eu tenho que ler a Bíblia, toda hora eu tenho que estudar, toda hora eu tenho que orar, toda hora. Eu fico praticamente 24 horas. Tem dia que eu tô chorando, né? Porque quando eu não tô orando, o diabo tá na minha vida perturbando. Tem dia que eu choro de novo, eu quero dormir, pai. O diabo tá me acordando. Ele me acorda mesmo. Ele me acorda mesmo. Não tem como eu trabalhar secularmente. E como eu, um monte de filho de Deus tá vivendo assim. Sacrificando a vida para servir ao Senhor. Para ganhar almas para Cristo, para não morar no inferno. Tem muita gente. E o Senhor fala assim, o trabalho de vocês não será em vão, porque aquele que tem coração bom vai vir. E aquele que não tem, porque será o dia de vingança do Senhor, ano de retribuição pela luta de Sião. E aquele que não tem coração bom, que não está ouvindo vocês, que não está levando em consideração o trabalho árduo de vocês, eu vou trazer justiça. E os seus risbeiros se transbordarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará para sempre a sua fumaça, subirá. Errei tudo. Nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada, e de século em século ninguém passará por ela. É fim do mundo. Não vai ter jeito. Só que aqui a tradução não tá boa, né? Tá falando de século em século ninguém passará por ela, como que se pudesse passar. Eu acho que aqui já deveria ter uma tradução diferente, né? Eu queria o original. Eu falo para Deus, eu quero o original. Eu não tenho. Deus fala, tá aí. Dá para entender, mas eu acho que o original tá falando assim, e acabou. Ou é eu que penso assim, não vai ter jeito, acabou, né? Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela. E ele estenderá sobre ela cordel de confusão e nível de vaidade. Aí tá falando, Deus tá falando que ninguém vai habitar, mas aí uns animais vão habitar. Disseste bem. Animal tem vaidade? Não. O Senhor vai falando, antes é uns animais que tem aí na terra. Que tem vaidade. Que tá possuindo. Eles chamarão ao reino, antes de acabar, tá? Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá. É como se o Senhor falasse assim, ó. É como se a gente voltasse lá no 10 e falasse, no 10 falar, acabou o mundo. Mas aí no 11 fala assim, mas o pelicano, é como se tivesse que escrever assim. Mas antes, o pelicano. Entendeu? Antes do fim, é isso que o Senhor está falando. Eles chamarão o reino
os seus nobres, mas nenhum haverá. Todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. Ele chama os nobres para fazer reuniões, para resolver os problemas. Eu tô esperando a moto passar. Mas os seus príncipes serão coisa nenhuma, porque quem é que deles que tem capacidade de fazer o bem? Agora, por exemplo, sabe qual que é a reunião deles? Eu não sei, mas é o Senhor que pôs no meu coração, porque eu não vejo, tá? Eu não tenho olho, não. Mas o Senhor põe as coisas no meu coração. Eles se juntam para fazer panela, para ver quem eles vão atacar, como que vai ser. Eles não têm capacidade de amar todo mundo. A panela é o mundo. Não, eles fazem panelas. É assim que eles fazem. E Deus está falando, vocês não conseguem entender que o mundo é um só? E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de dragões. E sala para os filhos de avestruz. E nesses lugares bonitos, só tem bicho. Lembra do texto que Deus deu a respeito de Gênesis, de Adão e Eva? Que Deus deu castigo para Satanás? E o castigo de Satanás fala, a partir de agora, você é menos do que os animais. Então a gente tem filhos, animais e menos que animais. Filhos somos nós. E a gente está lutando para que vocês também sejam. Depois dos filhos vem o quê? Os animais. São as pessoas que vão para o inferno. E depois, os demônios. Nesses lugares bonitos, não tem filho meu, não. Só tem animal. É exatamente o que a palavra está dizendo. E os cães bravos se encontram com os gatos bravos. E o sátiro clamará ao seu companheiro. E os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Esses animais noturnos, está falando, e ainda tem os satanistas. Ali se aninharão a méroa e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo das suas sombras. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Ou seja, se explodir uma bomba, a gente tem uns lugar bom aqui para ficar, mas é só a gente. Sempre é assim. E aí Deus fala assim, é toda a humanidade. Põe aí nesse lugar maravilhoso que você fez. Não cabe, Senhor. Eles estão preparados para a bomba nuclear, porque vocês que não sabem. A população é que não sabe. Só pode eles. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma nem a outra falhará, porque a sua própria boca o ordenou. E o seu espírito mesmo as ajuntará. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte. Pode buscar na Bíblia, que não vai falhar nada. Porque a boca do Senhor determinou. E o seu espírito mesmo os ajuntará. As ajuntará. O Senhor está dizendo o seguinte. Eu ponho limites para Satanás. E tudo o que vai acontecer. E Satanás só pode fazer o que está escrito. Então, por exemplo, o Senhor fala assim, ó.
Aqui é minha esquerda. Eu vou falar do meu jeito, mas é tua direita. Vou falar na minha, tá? Porque senão eu vou confundir. Eu já falei que eu já não sou tão inteligente. Vai para a esquerda, vai para a direita e segue reto. E Satanás faz assim. Vamos no outro versículo. E essas pessoas aqui, elas estão na maçonaria e nos Illuminati, que é onde o Senhor vem falando, saia daí. Não, o Senhor ficou brigando a gente aceitar Jesus. Saia daí. Não, por quê? Porque o espírito que tá aí na maçonaria e no Illuminati vai fazer o mundo acabar. Saia da maçonaria do Illuminati, venha para mim. Porque em mim o mundo não acaba. Mas aí vai acabar. É por isso que tem que aceitar o Senhor Jesus. Vamos ver o versículo seguinte. Porque ele mesmo lançou a sorte sobre eles. A sua mão lhes repartiu a terra com um cordel. Para sempre a possuirão. De geração em geração nela habitarão. O que acontece? Vocês estão na maçonaria nos Illuminati? Eu coloquei duas coisas. O mundo continua e o mundo acaba. Mas vocês estão na maçonaria e nos Illuminati. E o espírito da maçonaria e dos Illuminati vai fazer o mundo continuar? Ele é mau. Ele vai fazer todas as coisas ruins que está na Bíblia, que é o que está acontecendo. E ele vai possuir vocês para sempre. Lá no inferno. E lá o Senhor já falou, não tem coisa boa não. Quando eu olho, eu vejo uma coisinha andando assim, ó, um tição de fogo. Não tem riqueza. Não tem nada. Esse que dividiu a terra em dois, em Gog e Magog, vai fazer isso com vocês. Com Jesus, todo mundo se converte. Convertendo, as palavras boas acontece. Sem Jesus, é maçonaria e Illuminati. Aí o Espírito os guiará na palavra que Deus deu. Porque Deus põe limite. Deus não deixa Satanás criar nada, não. E Satanás vai guiar onde? Para o mundo acabar. Porque ele é mau. E vai possuir vocês para sempre no inferno. E lá não é coisa boa. A gente já viu que é umas coisinhas que andam no fogo. Essa é a resposta porque o Senhor está falando. Precisa se converter. Não tem livre-arbítrio? Não tem. Ou tem. Mas não é bom. É melhor ficar sem livre-arbítrio. Se é assim que se entende de Deus, é melhor. Essa é a resposta, queridos. Shalom. E até o próximo vídeo.